Espero que todos estejam bem. Vamos por mais, conforme foi prometido no último dia 23 do mês de junho, né? Conforme foi prometido, estamos aqui a apresentar um projeto, né, literário da Casa do Amparo. O livro chama-se, eu sempre apresento ele de cabeça para baixo, né? O livro chama Aprendi a Não Dizer Adeus. Esse livro é um livro psicografado, ele já é um projeto literário da Joana de Cecília. Mas antes de falar de Joana de Cecília, eu gostava de falar, meu nome é Edmar da Silva, hoje era para participar aqui conosco a Paula Ferro, e como não pode participar, tivemos aqui um problema técnico, né, de internet. Enfim, então vamos para hoje um tema sobre o livro Aprendi a Não Dizer Adeus. O livro é um livro, modéstia à parte, tem uma capa muito gira. A capa tem um simbolismo aqui muito importante, a questão da transformação, da metamorfose, da liberdade, do amparo, enfim. Então, por cima da imagem aqui, traz aqui uma série de informações que é importante. Quando nós escolhemos essa imagem, trazer aqui uma informação com simbolismo que é relacionada à parte espiritual. Mas antes de falar do livro em si, do projeto que nós temos que falar hoje, que é Aprendi a Não Dizer Adeus, meu nome é Edmar da Silva, para quem não conhece, eu sou administrador da Casa do Amparo, tem cá conosco alguns voluntários, né, a trabalhar dentro da Casa do Amparo, nomeadamente a Paula Ferro, que vocês conheceram na primeira live, para quem pôde assistir, não é? No dia 23 de junho, quando se fez 25 anos do desencarne do autor espiritual do livro, nós lançamos, então, uma live, um estudo sobre Aprendi a Não Dizer Adeus. Essas lives próximas é para falar sobre o mundo espiritual, trazer algumas curiosidades sobre a espiritualidade, debater alguns tópicos, alguns temas que o próprio livro traz, que é muito interessante. Hoje nós vamos falar sobre colônias espirituais, vamos falar sobre perispírito e vou falar um bocadinho, fazer um resumo aqui do primeiro capítulo, né? Nós falamos na última dia 23, que é 23 de junho. Então, hoje faz mais um mês, todo dia 23 de cada mês nós vamos falar um capítulo desse livro. A Casa do Amparo é uma cooperativa sem fins lucrativos no ramo da solidariedade social, desenvolve seus projetos sociais e na área de educação para crianças, jovens, adultos e sêniores. Dentro da Casa do Amparo, quem quiser conhecer, pode digitar lá casadoamparo.pt, vocês vão conhecer todos os nossos projetos, os nossos serviços e aquilo que nós fazemos para a comunidade. Modéstia à parte, juntamente com os voluntários, esse trabalho só existe porque há uma dedicação social, há um compromisso com o trabalho na área de educação, na área social e na área terapêutica / espiritual. Eu vou falar apenas de um núcleo, que é o núcleo DOM. O DOM é um núcleo terapêutico, que tem várias terapias. Nós temos, nomeadamente, uma companheira nossa, uma terapeuta nossa, que trabalha com várias terapias, com terapias na área espiritual, tratamento espiritual. Por que eu estou falando do tratamento espiritual? O DOM, para além de tem uma vertente na área terapêutica, ele surgiu através de uma reunião mediúnica. Dentro do DOM, nós temos que chama-se Reunião, Desenvolvimento e Orientação Mediúnica. E, a partir daí, fazemos auxílios espirituais através do desenvolvimento da mediunidade. De uma vez por mês, de 15 em 15 dias, fazemos as nossas reuniões mediúnicas para as pessoas aqui ter curiosidade, não é bem a palavra curiosa, mas aquelas pessoas que têm a mediunidade ou curiosidade de saber o que é mediunidade, como é que se manifesta, se a pessoa tem mediunidade ou não. Então, nós temos um grupo cá na Intavira e na Baixa da Banheira para desenvolver a mediunidade em si. Bom, o que mais que eu tenho que falar ainda do DOM? Nós temos uma página no site, temos também um canal do YouTube que chama Núcleo do DOM,
Lá tem vários filmes, documentários, palestras sobre a espiritualidade. Nomeadamente, tem um filme lá chamado Nosso Lar, que hoje eu vou até citar ele um bocado, que quando nós falamos sobre colônias espirituais, vou falar delas em si. Nesse sentido, temos também a primeira live que nós fizemos o mês passado, dia 23, também está lá no canal do YouTube. Quem quiser aceitar, quem quiser assistir e ver diretamente lá depois, podem ficar à vontade de assistir. Eu faço o convite. Basta digitar no YouTube Núcleo do Dom Tavira ou Núcleo do Dom Portugal e vocês vão conseguir localizar rapidamente. E também vou deixar depois no próprio núcleo, no YouTube, o link, o site dessas informações todas que nós estamos a falar. Então, vamos lá. No dia 23 de junho, começamos a falar sobre o livro, né? Eu fiz uma apresentação do livro, quem é o autor espiritual, os médios que participaram, inclusive lá da Casa Espírita Geramor, a própria médium, Liege de Castro, foi a autora, né, que psicografou. Depois tivemos aqui o amparo de vários médios. Cá em Portugal, esse livro também foi revisado, trabalhado e acrescentado aqui também algumas informações para ser lançado aqui em Portugal. Esse livro foi lançado não agora este ano, foi há 2 anos atrás, e agora, neste momento, dia 23, como fez 25 anos de desencarne do autor espiritual. E quem é o autor espiritual? Ele assina como Luigi, né, em italiano, mas podemos falar em Luís, em português, não é? Na altura colocou esse pseudônimo, conta a história de um cantor sertanejo que desencarnou em 1998 com um processo aqui do cancro do pulmão. E esse livro, de uma forma muito simples, muito tranquila, muito fácil de ler, conta então a chegada dele no plano espiritual, como é que ele foi recebido, por quem, o que ele viu. Na verdade, o Luís se identificou como se fosse uma criança a chegar no plano espiritual. E ele começa a narrar a história dele como a primeira frase do título, no capítulo, que foi escrito assim, acordei. Então chamou minha atenção muito quando falou acordei. Hoje, quando nós falamos essa palavra, né, o que é o acordar? Né? Normalmente lembramos que quando nós estamos a dormir, então nós acordamos. E é interessante que ele colocou esse nome para poder falar do acordar dele no plano espiritual. Então, a primeira live falamos sobre isso, que é o estar consciente quando nós acordamos, né? Ou seja, nós estamos a dormir aqui. Quando nós acordamos, então, ou seja, colocamos a nossa consciência no tempo presente. E o Luís, nesse aspecto aqui, lá no plano espiritual, no primeiro capítulo, ele acordou, sabia que tinha lembranças da vida que ele viveu e dos últimos meses que ele estava a viver em hospital, né? Ou seja, no caso, em hospitais, sobre a luta dele com o cancro. No entanto, para surpresa dele, ele via que o corpo dele, já no plano espiritual, já estava um bocado melhor, estava mês a mês, dias a dias, e semana a semana, recompor. E o que ele achava mais engraçado é que ele lembra ainda, tinha sensações ainda, quando estava entubado, a deficiência do corpo dele, né, o aspecto físico do corpo dele. E no plano espiritual, ele foi observando essa melhora, essa transformação do corpo espiritual dele. Então, essa foi a primeira live que nós fizemos, falamos com a Paula, né, nós discutimos ali uma série de assuntos, e hoje eu vou destacar aqui 2 temas para nós falarmos, que é sobre perispírito e colônias espirituais. Primeiro nós vamos falar sobre perispírito, que é interessante nós falarmos desse conceito, mas o que é o perispírito? Né? Quando nós falamos perispírito, na verdade é um laço que liga o nosso corpo físico ao corpo espiritual. Né? É um envoltório que existe nosso corpo físico ligado ao corpo espiritual. Então, a própria palavra peri em volta, né? E espírito para quem acredita, né? Que temos alma, corpo astral, duplo etérito, e enfim. É um corpo semimaterial. Mas o que nós podemos falar sobre essa questão do
do perispírito em si. O que é o perispírito? Né? Se é um corpo semimaterial, a alma, por exemplo, quando nós sonhamos, muitas das vezes nós vimos um ente querido que nós sonhamos, alguém que já desencarnou, mas vemos o nosso próprio corpo, né, ou a nossa alma. Então, normalmente, quando nós estamos nessa dimensão do sonho, nós estamos nesse corpo espiritual. Para algumas crenças, é como se nós fôssemos dormir aqui no corpo físico, a nossa liberta, faz uma semi-libertação, né, ou seja, liberamos o nosso corpo espiritual e vamos aí para os mundos dos afins. Se nós podemos dizer muito bem aqui, essa definição não surgiu agora de perispírito, corpo astral. Na verdade, desde que o mundo é mundo, desde os tempos bíblicos, egípcios, dos hindus, sempre falou dessa alma, sempre falou dessa ânima, né, do corpo astral, ânima, que vive no mundo das dimensões. Então, é interessante, muitas das vezes, para algumas crenças, fala que esse corpo astral, né, ok, não quer falar em espírito, então fala corpo astral. Por exemplo, a definição em 1857, por Kardec, que trouxe essa definição como perispírito, significa que ele resolveu dar essa dimensão do nome peri, ou seja, um corpo que está em volta do nosso corpo físico, e sendo que e fez aqui uma diferenciação como alma e espírito. Para algumas religiões diz que a alma é aquela, já ouviram falar das almas penadas, não é? Aquelas almas que desencarnam, aquelas pessoas que estão do outro lado. Então, para fazer uma diferenciação disso, a alma, segundo Kardec, é quando a alma está ligada ao corpo físico, ou seja, quando nós estamos vivos. E aqueles que já desencarnaram, aqueles que já faleceram, então nós não falamos de alma, chamamos de espírito. Ou seja, ele está fora desse corpo físico, ou seja, desse envoltório, e está no corpo espiritual dele a viver numa dimensão. Então, o que é interessante quando nós falamos do aprender a ser espírito. No fundo, todos os dias à noite, quando nós dormimos, momentaneamente desligamos do nosso corpo, vamos para o mundo dos sonhos, ou vamos para essa dimensão, para o mundo dos afins, ou seja, vamos para essa afinidade com quem nós temos afinidades, né? E isso tudo, podemos dizer que tudo é medido disso através de uma frequência ou vibração. Por que eu falo sempre em frequência e vibração? Frequência nada mais né, como aquela questão da rádio, né, quando nós sintonizamos num ponto ou no outro, aquilo é frequência. Então, nós estamos agora no campo físico, como eu estou a falar convosco agora, e quando nós estamos no mundo espiritual, estamos numa outra frequência, atingimos outra frequência, então estamos em outra dimensão. Podemos trabalhar sobre essa questão. E é interessante que todos os dias que nós acordamos, nós trazemos registro desse mundo dos sonhos, mesmo para aqueles que dizem que nunca sonham e nunca lembram. Então é interessante que esses registros estão dentro de nós. Nós trazemos nessa alma, ou seja, quando nós dormimos, o nosso desejo, as nossas preocupações, quando nós estamos no mundo dos sonhos, vamos lá para resolver, conversar, buscar informação, trazemos, registramos no nosso corpo perispiritual e depois faz essa descarga naquele corpo físico que nós chamamos de memória, no cérebro, o hipotálamo, hipófise, enfim, onde é que as pessoas quiserem pensar nesse sentido. Então, no fundo, todo dia nós fazemos esse pequeno ensaio como é viver no plano espiritual. Não é? Ou seja, normalmente nós vivemos no plano espiritual, depende muito como nós determinamos a nossa forma de viver. Ou seja, como é que você vive hoje, cara? Vive em paz, vive tranquilo, vive preocupado, vive triste, alegre. Então, quando nós dormimos, nós vamos reproduzir isso no mundo dos sonhos, que é nesse mundo espiritual, para buscar alguma resposta, né, algum consolo. Então, a forma que nós vivemos determina categoricamente a nossa continuidade, onde é que nós estamos, né? Ou seja, o nosso processo nessa questão. Nós podemos falar aqui de várias formas, por exemplo, como nós alimentamos, condiciona o nosso corpo físico, consequentemente também vai condicionar o nosso corpo espiritual. Né? Não tirando aquela questão das crenças, olha, eu não como isso, eu não como aquilo, não por aí. Mas em si, que cada vez mais que eu quero viver espiritualmente, significa que eu quero trabalhar esse corpo físico
fazia com que ele evolua, que ele esteja numa vibração, que essa sintonia, que eu possa estar sintonizado com as outras dimensões do processo espiritual. Então, aqui é interessante quando nós falamos do perispírito nesse sentido. Agora, o que o Luigi traz aqui nessa questão do perispírito? Curioso que quando ele está lá acorda, a primeira coisa que ele repara é que ele está no hospital, olha para as paredes, vê o corpo, tem lá um enfermeiro espiritual para ajudá-lo, e ele, momentaneamente, ele não consegue fazer muita diferença e faz ali confusão onde é que ele está. Então, e aí quando eles começam a explicar para ele que está no hospital, está em tratamento, e ele vai começando recordando de alguns momentos e começa a lembrar dos últimos instantes que ele estava vivo, dos últimos meses que ele estava vivo. Automaticamente, quando ele dá por si que ele estava morto, ou seja, estava desencarnado, deixou o corpo físico no mundo físico e agora está num outro corpo, ou seja, no corpo que animava, né, que estava entre o espírito e o corpo, que eu chamo de perispírito. Então, eu estava nesse corpo espírito e começou ali ter alguma sensação de tristeza, saudade, preocupação, dor. E agora, será que nunca mais vou ver minha família? O que será dos meus familiares que desencarnaram? Então, todos os mestres, todos os companheiros espirituais foi trabalhando com ele paulatinamente, dizia, olha, você está no hospital, você já agora está nesse corpo, agora tem capacidade de recuperar, calma que a morte não é o fim, não corta os laços afetivos dos nossos familiares. Assim que for possível, à medida que você ganhar, habituar a viver nesse plano espiritual aqui, você vai ter liberdade para poder visitar os seus familiares. Então, é interessante quando nós pensamos nessa perspectiva que a morte não é o fim, mesmo para quem está do lado de cá e mesmo aqueles que vão para o outro lado. A consciência divina, né, o cosmo, não é barreira física para impedir que nós continuemos com os nossos afins. E nesse sentido, quando fala do perispiritual, como é que ele vive lá? Coisa curiosa é que ele, por exemplo, quando comeu uma maçã, olhou para o espelho, viu a roupa, que ele lá tinha um armário, quando ele foi para a casa dele, ou seja, uma espécie de uma colônia, que eu vou falar daqui a bocadinho o que é colônia, ele foi para uma casa, e essa casa lá tinha com tudo aquilo dos passados com que ele vivia, por exemplo, um armário, com roupa, e ele começou a vestir a roupa, tinha lá o chapéu que ele adorava tanto, e ele começou a falar assim, olha, que curioso, que isso que tem aqui é igual ao que eu tinha na Terra, e ainda até melhor com a sensação. Ele reparou que o cabelo dele, como ele desencarnou sem cabelo, né, nesse aspecto, foi crescendo aos poucos, e quando cresceu, estava no jeito que ele gostava. Então, é interessante, quando nós pensamos o viver lá no plano espiritual, é se adaptar a essa dimensão. No fundo, todo dia à noite, quando nós dormimos, nós vamos adaptando ao nosso corpo espiritual a essas dimensões. O problema é quando nós carregamos todos os nossos tormentos, todas as nossas aflições, todas as nossas emoções, todos os nossos sentimentos do corpo físico para o corpo astral, e lá, muitas das vezes, as respostas nossas que nós estamos a buscar para resolver os problemas ou as situações do mundo físico, muitas vezes bloqueia ou tira aquela sensação que eu sou um espírito a viver constantemente em todas as dimensões. Neste momento, eu estou aqui a falar convosco, vocês estão a me ouvir, então vocês estão num plano físico, mas a sua alma, o seu perispírito, o seu corpo astral, chama daquilo que você quiser, está conectado a esse corpo físico e está ouvindo. Quando vocês forem dormir e for para o plano espiritual, essas informações que vocês estão a receber, não só minha, mas todas as informações que vocês recebem ao longo do dia, quando dormem, vocês vão despojar, né? Ou seja, vão colocar essa informação no plano espiritual, vão buscar aquilo que vocês querem resposta, vão receber essas respostas e quando acordam, muitas das vezes vem com sensações de sonhos ou até mesmo sensação de algum tipo de emoção, quer seja tristeza ou alegria. Significa que a maioria das nossas preocupações, onde é que está a nossa mente, está o nosso coração, onde é que está a nossa mente, está o nosso tesouro, a maioria das preocupações que nós temos, levamos para o plano espiritual e trazemos respostas do plano espiritual para o mundo físico, baseado nessas preocupações. Isso significa, às vezes, que nós ficamos muito fora de conexão com o mundo espiritual, pelo fato de nós estamos tão ainda apegados à matéria.
Pegar da matéria de que sentido? No corpo físico, no corpo emocional, no corpo psicológico. Então, é interessante quando nós falarmos desta questão dos tipos de corpos, né? Na verdade, nós temos vários corpos, né? Quais são os tipos de corpo, por exemplo? É um espírito iluminado, uma pessoa que já não tem capacidade mais de reencarnar, ou seja, já evoluiu tanto que o próprio corpo já está tão subtil que não consegue aderir à matéria. Então, o corpo astral. Então, nesse sentido, nós temos o duplo etérico, o corpo físico, o corpo duplo etérico, ou biossoma, o corpo mental. Mais para frente, se calhar, depois falando de uma live especificamente o que são esses corpos, né? Então, é importante hoje nós entendermos o que é o perispírito, né? André Luiz, ele constantemente ele fala nas obras dos livros dele, dos 13 livros dele, ele vem trazendo a composição do perispírito, da componente, o corpo perispiritual é como se fosse uma cópia do nosso corpo físico, os órgãos com tecidos, com as glândulas, que é muito interessante isso. O André Luiz, para quem não conhece, já ouviu falar, ou não ouviu falar, foi um médico, né? Foi o orientador espiritual do Francisco Cândido Xavier. Ele corresponde ao perispírito como se fosse o psicossoma, ou então o corpo espiritual. O corpo é a matriz, o corpo espiritual é a matriz. Depois, o corpo perispiritual, que é o envoltório que está entre o corpo físico e o corpo espiritual, é uma cópia com todas as glândulas que nós temos, com todas as células, com todos os órgãos, uma cópia que manifesta e descarrega, né, faz as catarses das nossas, muitas das vezes, de vidas passadas, ou até mesmo das nossas emoções nesse plano que nós estamos a viver. Então, o que é interessante, quando nós falamos nessa perspectiva que o perispírito, corpo astral, é isso. Então, eu acho que acho que já falei demais sobre... Quem quiser fazer alguma pergunta sobre o perispírito, posso aqui deixar 2 segundos para vocês querem falar sobre isso, ou quiser colocar uma observação sobre o que vocês gostariam ainda que eu falasse mais sobre o perispírito. E o Luigi traz questões aqui muito interessantes desse livro, por exemplo, a maravilha, ou seja, ele fica maravilhado por experimentar o corpo astral dele no plano espiritual. Para ele tudo aquilo é real. Por quê? É interessante que nós falamos que é real, porque quando nós estamos no mundo espiritual, parece que é tão físico, é tão lógico, é tão duro, porque estamos na mesma dimensão. Então, aqui é interessante que, como, por exemplo, ele vai para o quarto, ele sente a cama, ele sente a almofada, ele vai para o jardim, ele vê as flores, ele ouve os passarinhos. Aí nós perguntamos, ok, mas quer dizer que no mundo espiritual tem tudo isso? Tem. No mundo espiritual não é uma cópia do corpo físico, do mundo físico. O mundo físico é uma cópia do mundo espiritual. Então, aqui é muito interessante. Agora, por que disso? Por que esse mundo perispiritual? Que é onde que eu vou entrar agora a falar das colônias. Na verdade, tudo isso é uma transição, né? O nosso perispírito é uma transição para nós vivermos em espírito. O nosso perispírito é um corpo temporário para nós ir desfazendo ao longo do tempo de todas as nossas prisões emocionais, todas as nossas prisões constituídas através das crenças. Então, quando nós desencarnamos, quando nós estamos a viver no plano espiritual, ou no como perispiritual, na verdade, nós estamos a ensaiar para desfazer de todos os enganos emocionais que nós vivemos, de todas as crenças, de todos os padrões, e viver realmente como espírito. Então, o perispírito serve ainda como esse processo de transição. E é interessante nós falarmos desse processo de transição, que o próprio perispírito depois sente ainda a necessidade de reencarnar, que é esse perispírito nosso que vai fazer a ligação com o corpo físico para reencarnar. Quem tiver curiosidade de ver o livro dos Mensageiros do Astral, o livro dos Mensageiros de André Luiz, o livro Evolução em Dois Mundos, mostra lá como é a reencarnação, ou seja, o acoplamento do perispírito com o corpo espiritual. Então, vamos falar, então, um bocadinho sobre o que é colônia espiritual. Será que para vocês é algo novo? Né? Por exemplo, quem quiser assistiu
Então, a prazer, vou só fazer uma interrupção aqui, que a prazer está fazendo uma pergunta que é, então, o perispírito é o corpo astral? Não deixa de ser prazeres. A questão é que nós, muitas das vezes, por exemplo, antigamente, há muito tempo atrás, falávamos de alma. Então, a alma é um corpo que está acima, está fora do corpo físico, né? Ou seja, depois, com o tempo, a nossa desenvolvimento da consciência, vamos percebendo que o corpo existe vários desdobramentos. Esse corpo, ele era como, imagina uma cebola, né? Quando nós partimos uma cebola, ele tem várias camadas. Então, o perispírito é uma das camadas mais próximas do corpo físico, que pertence a esse corpo astral. Se você quiser olhar do ponto de vista, como muitas religiões falam que o corpo astral é o corpo espiritual, que assim seja. Mas se a gente abrir uma lupa, expandindo a nossa consciência, vamos ver que o corpo astral é um corpo ainda que tem outra dimensão, está em outras dimensões mais sutil. O perispírito, né, a própria palavra peri, né, envolve, é o corpo mais grosseiro do espírito e o corpo mais subtil do nosso corpo físico. Então, o nosso perispírito é que, automaticamente, quando nós encarnamos, como uma borboleta, né, deixamos o casulo do corpo físico dentro e vivendo como eu estou aqui agora com vocês, para falar agora. Então, vivemos nessa aparência. Por quê? Porque essas aparências estão somatizadas, estão registradas em todas as memórias do nosso corpo físico, as nossas vidas, ou essa vida que eu vivi, nossas vidas emocionais, a nossa vida psicológica, sofrimentos, o cheiro, tudo. Então, o corpo perispiritual carrega todas essas sensações e só que de uma forma mais sutil. Não sei se eu consegui responder prazeres para ti nesse processo, antes de eu entrar na questão da colônia espiritual. Querem fazer mais alguma questão? Zezinha, ou alguém quiser comentar também sobre o perispiritual? E vou acender a luz. Agora é bom que vocês me viram que eu estou de cuecas, né? Mentira, estou de calções, calor aqui em Portugal. Ok, então, percebido, Edmar. Então, vamos lá isso. É interessante que nós falamos agora, vamos falar um bocadinho sobre colônias espirituais. O que é isso, colônia espiritual? Né? O que será que é colônia espiritual? Nós vamos olhar bem, colônia espiritual não é nada de novo. Ou cidade, quem já ouviu, quem já assistiu um filme chamado Cidade Espiritual? Ou melhor, Cidade dos Anjos, que é um filme muito interessante para assistir quando nós falamos sobre isso. Então, alguns falam colônia espiritual, comunidades espirituais, mundo transitórios. Alguns gostam de falar que colônia espiritual são mundos próximos ao mundo físico ou dos mundos astrais, que são mundos transitórios, porque é quando nós vivemos em corpo perispiritual, lá nós vamos depurar, vamos passar por determinada reencarnação, vamos evoluir conforme a nossa consciência para viver em outras dimensões. Primeira dimensão, segunda dimensão, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, e assim, nona, vai por diante. Então, cada dimensão, cada cebola, camada de cebola que eu coloquei aqui, nós podemos colocar isso como uma dimensão. Podemos colocar aqui como uma dimensão do corpo espiritual, né? Ou seja, então, para viver que chama, por que trouxe esse conceito da colônia espiritual? Foi pela primeira vez no Brasil, ou seja, que ficou mais, que levou grande nome e repercutiu no Brasil inteiro, num livro chamado Nosso Lar. Esse livro foi escrito em 1944, então foi aí que o André Luiz trouxe o conceito de colônias. Até então, outros lugares já falavam cidades astrais, cidades, comunidades espirituais, em outros países com outros conceitos. Mas é interessante o que é a colônia espiritual. Antigamente, o que se falava na Bíblia, nos tempos antigos, que era o inferno, o purgatório e o céu. No livro Céu e Inferno do Kardec, ele vai definindo essas dimensões muito bem o que é. Então, aqui é interessante que colônias espirituais ficou cidades próximas às cidades físicas. Mais uma vez, o que são essas colônias espirituais? Lá tem pátios, jardins, casas,
hospitais, prédios, bibliotecas, mais são um sítio onde é que reúne os familiares, é para onde muitos dos nossos familiares, quando acabam de desencarnar, estão ali nas colônias espirituais. Mas nós vamos perceber bem, o termo colônia espiritual não foi desde agora. Muito antes de 1944, já se ouvia, já falava de mundos espirituais ou de cidades espirituais. Por exemplo, nos tempos bíblicos, né, ouvias falar da cidade de Babilônia no plano espiritual, a cidade de Israel, a cidade de Canaã, que é a cidade espiritual também que existe. Então, aqui é muito interessante que, na verdade, cada cidade espiritual ou colônia espiritual está normalmente, geograficamente, acima da cidade que existe. Aí o que é? Quer dizer que eu olho para cima, a colônia espiritual está logo acima? Não. Elas como são dimensões, as dimensões se intercalam, se misturam. Né? Como, por exemplo, cá em Portugal, existe a colônia espiritual de Nazaré, a colônia espiritual de Santa Isabel, mais sobre de colônias. No Brasil, inúmeros, que a partir do André Luiz foi falado de vários tipos de colônias. Por exemplo, no livro Mensageiro falou sobre a Colônia da Paz. Em Minas Gerais, a colônia Eurípides Bassanufo. O Divaldo Pereira Franco trouxe a colônia da Redenção, no livro Além da Morte. Então, se vocês fizerem uma pesquisa, colônia espiritual, vai ver que tem, como diz os portugueses, alguns das minhas crianças, boés, várias colônias espirituais com vários nomes. Mas eu quero saber qual é a cidade, por exemplo, o Nosso Lar. Nosso Lar foi diagnosticado, vou colocar assim, acima do Rio de Janeiro. Né? Então, aqui é interessante, a Casa do Escritor, no livro Violeta e Janela, que é a colônia da Casa do Escritor, também, que estou a lembrar aqui agora. Então, vários livros de várias... foi trazendo ali referência onde é que estão essas colônias. O nosso livro, que é esse aqui, Eu Aprendi a Não Dizer Adeus, né, traz aqui para nós uma das colônias muito interessantes, que é a colônia do Colibri. A colônia, por exemplo, aqui, podemos ver aqui no próprio livro, o Luiz vai trazendo aqui para nós, sobre a colônia do Colibris, a colônia também das Andorinhas. Então, aqui, depois quem tiver curiosidade, para conhecer um bocadinho sobre a colônia que está aqui, é interessante. Bom, mais ainda sobre colônias. Então, eu falei que são cidades espirituais, que está no plano espiritual, contém como se fosse uma cópia daqui. Inclusive, muito quando eu desencarno, eu falo, isso faz me lembrar o sítio onde eu morei, faz lembrar a cidade que eu já ouvi falar. Na verdade, agora, como é que surgiu esse conceito das colônias? É importante dizer, por exemplo, o Nosso Lar. O Nosso Lar foi escrito em 1944. Aliás, foi lançado em 1944. Então, trouxe o conceito do Nosso Lar, que é uma colônia que recebeu os recém-desencarnados, inclusive durante a guerra, e então ali para poder atender as pessoas. Agora, se são colônias, que tipo de colônias que são? São colônias, por exemplo, socorristas. Tem outro tipo de colônia, que são colônias que eu não gosto de chamar muito de correção, mas colônia de educação, ou seja, a pessoa vai reeducar ou redefinir qual é o futuro dela, por exemplo. A Dilma está escrevendo aqui, deixa eu ver se eu consigo ler. Meu pai falou para minha irmã que estava no período de uma colônia que localizava acima da cidade de São Paulo. Ela recebia pessoas que morriam de câncer, principalmente. E é interessante, Dilma, que em São Paulo tem mesmo uma colônia que chama Santos. Né? Tem uma colônia em cima de São Paulo, que agora eu estou esquecendo o nome, colônia... agora eu já não lembro, mas tem uma colônia Santos que é muito conhecida. O próprio Luiz, ele foi visitar em São Paulo uma colônia onde é que vivia o Ayrton Senna, onde é que estava ali o Ayrton Senna, por exemplo. Então, os tipos de colônias são colônias socorristas, colônia de reeducação, ou seja, de reprogramação das novas encarnações, né? Ou seja, quando nós estamos na condição de reprogramar o nosso futuro, significa que nós vamos ver o que nós programamos em vidas passadas,
quais são os nossos caminhos, onde é que nós falhamos, né? Ou seja, onde é que nós desvirtuamos o nosso caminho, então vamos reprogramar a nossa colônia. Muitas dessas colônias também são confundidas, que cada delas tem setores, né? Então aqui é interessante nós falarmos sobre essas questões. Então são colônias de diversas formas. No filme A Cidade dos Anjos, né, é muito interessante também, começa a falar sobre isso. A prazer está a colocar aqui, lembrar aqui também a colônia dos caminhantes, né, que é interessante aqui por onde o Luigi andava, que os caminhantes, e é bom a gente até falar sobre a palavra caminhante, significa que são os errantes, aqueles que estão sempre a caminhar, estão num processo evolutivo nessa questão. Então, o que é mais agora um estado dessas colônias? As colônias podem estar num estado astral, num estado mental, num estado búdico, num estado espiritual, num estado divino, e todas essas colônias se interligam entre si. Ou seja, como a gente fala, não existe, olha, a colônia, imagina, Santa Isabel, está aqui em cima de Portugal. Ok, não olhamos por nossas crenças da localização geográfica, mas olhando que está toda misturada estão toda misturada nas dimensões. Por isso que muitas das vezes as dimensões estão tão juntas, só que o nosso estado de consciência só consegue ter frequência numa determinada vibração. Se nós tivéssemos consciência de elevar a nossa vibração e sintonizar a nossa frequência na dimensão 1, dimensão 2, dimensão 3, dimensão 4, nós iríamos ter uma percepção melhor sobre o que é. Bom, falei então dessas questões, agora, como são criadas essas colônias? Que é interessante nós falarmos sobre isso. Quando nós falamos de uma cidade, imagina um lugar que é terra, a árvore, só floresta, e o que acontece? Chega lá um homem, que começa, então, a conseguir construir a sua casinha, depois reúne a sua família, depois está longe do rio, e vai vai construindo. Uma casa constrói uma outra casa constrói uma rua, a rua constrói-se um bairro, o bairro constrói uma cidade, e vai por aí adiante. De um bairro constrói uma cidade e até um país. Então, é interessante nós refletirmos sobre isso. O homem, para construir uma casa, ele idealiza ela no pensamento. Quando ele idealiza no pensamento, passa para o papel, engenheiros, arquitetos, ou seja, quem depois constrói. Naquela época que não tinha, né, aquilo estava na mente, construir a sua casa, seu abrigo, e assim seja. Então, se nós formos pensar, o plano espiritual também foi construído de uma certa forma assim. Então, nós podemos falar que o plano espiritual, quando eu falo plano espiritual, todas as dimensões de todas as colônias, foi idealizada por um processo de pensamento, com energia de pensamento. Por exemplo, o Nosso Lar. O livro foi escrito em 1944, não é? Mas já no século XVI já se falava de colônias ou cidades espirituais em cima do Rio de Janeiro, em cima do Brasil, em cima da Amazônia, em cima disso aí. O próprio André Luiz diz que quem ajudou a construir o Nosso Lar foi os portugueses recém-desencarnados que que foram para descobrir o Brasil. Trabalhavam no processo de desenvolvimento do crescimento do Brasil. Então é interessante nós falarmos, ok, então as cidades espirituais não foi construída agora. Que antes do planeta ser construído, já existia planetas espirituais, energia espiritual. Então, desse fluido cósmico, universal, né, os engenheiros siderais reuniram todos os elementos suficientes, então, para poder materializar. No caso do planeta Terra, né, assim com meteoritos de camadas de hidrogênio ou de H2O, então foi construindo, então, em determinadas localização. Onde é que diz isso? No livro A Caminho da Luz, de Francisco Cândido Xavier, quando fala da construção planetária. Então, é interessante que nós agora fazemos uma viagem de trás de frente, daqui para trás, nós vamos ver que o mundo espiritual sempre existiu, depois do mundo físico. Se o mundo espiritual sempre existiu, significa que você sempre existiu, que eu sempre existi. Não só no corpo físico que nós estamos agora, em outras encarnações, em outras dimensões, em outros planetas, talvez até mesmo em outros cosmos. Ou melhor, em outra cosmo que eu quero colocar aqui, por exemplo, em outros planetas, em outras... depende da dimensão de cada espírito.
Então, aqui é interessante nós percebermos que o nosso lar, por exemplo, foi construído no século XVI, com a chegada, ou foi reconstruído, né, com a chegada dos primeiros portugueses no plano espiritual. Lá eles conseguiram com o único objetivo, que o nosso lar fosse uma colônia socorrista, ou seja, para abrigar, para construir, para ajudar as pessoas que estavam acabando de desencarnar naquele momento. Aqui é interessante, quando eu penso na construção do nosso lar, a construção de um templo socorrista. É a mesma coisa quando nós construímos uma associação, né, uma cooperativa, uma ONG. Quando nós construímos alguma coisa, ou seja, mentalizamos, edificamos, sempre é para algum motivo, para um bem ao maior, para um bem ao próximo, para o bem a... Por exemplo, no livro Paulo Estevão, de Francisco Cândido Xavier, psicografado por Emmanuel, ele tem lá a Casa do Caminho. O que é a Casa do Caminho? Antigamente, as pessoas da Palestina saíam de mala, cuia, filho, papagaio e pão. Eu acho que não tinha papagaio naquela época, né, nem lá. Então, saía com o destino para ir para uma grande cidade para poder ter melhores condições de vida. Só que essa distância era muito grande, a família com pouco recurso, muitas delas morriam no meio do caminho. Muitas delas não conseguiam chegar no destino final. Então, os primeiros cristãos, dito lá no Paulo Estevão, disse então que resolveu construir uma casa do caminho para dar abrigo e dar alimento para essas pessoas conseguirem atingir o objetivo dela, que é ir para a capital, para ir para aquilo que eles almejavam. Então, eu fico a pensar que quando nós construímos algo nesse processo, da mesma forma, quando alguém chegou pela primeira vez no plano espiritual, fala assim, vamos desabravar isso, vamos construir uma colônia, que é o caso do nosso lar, para socorrer aqueles recém-desencarnados. E dentro dessas dimensões, como a Dilma colocou agora há pouco aqui, não é? Dentro dessas dimensões existem várias cidades, existem vários objetivos que é para atender, por exemplo, a Dilma colocou muito bem aqui, que as pessoas que estavam desencarnar com câncer. Faz-me lembrar, por exemplo, o cantor Leandro e Leonardo, a família dele, ele criou uma casa, né, na cidade onde é que ele cresceu, nasceu, né? Aliás, nasceu não, é que ele viveu, criou uma casa para poder recolher, para poder acolher e ajudar as famílias que estavam com câncer. Por exemplo, criou pousadas, abrigo para pessoas dormirem lá para poder ter tratamento no hospital. Então, isso é interessante quando nós... E essas casas, muitas das vezes, têm suas casas espirituais, da mesma forma que têm seus bairros espirituais. Então, o que é interessante, no plano espiritual, as colônias foram feitas disso. Agora, quando fala de colônias, falamos também daqueles lugares negros, né, os umbrais, né, que é o que marcou com o lançamento do livro Nosso Lar, foi Colônia Nosso Lar, tão bonita, tão perfeita, é tudo maravilhoso, e depois tinha umbral, que é onde que tinha aquelas almas, né, sofredoras que desvirtuaram momentaneamente nos enganos das emoções e por lá ficaram presas. Né? Quando nós desencarnamos, por exemplo, aquilo que nós prendemos, né, ou seja, aquilo que nos aprisiona, provavelmente vai aprisionar-nos no plano espiritual. Então, aqui é interessante, interessante nós refletirmos sobre isso. Alguém está perguntando, que eu acho que há prazeres, que há quem diga que o nosso lar fica numa dimensão umbralina. Correto. Por que umbralina? Ela está próxima às zonas umbrais, também está numa dimensão do umbral, que é um posto de luz, um posto de socorro, onde é que vai buscar aqueles espíritos sofredores, para então ter uma oportunidade de redenção e reconstruir o seu futuro. Então, aqui é interessante nessa perspectiva, prazeres. Porque quando nós lemos o livro, eu lembro que muitos espíritas na altura leram o livro Nosso Lar pela primeira vez, eu quero ir para o Nosso Lar, eu quero ir para o Nosso Lar, que lá é lindo, que lá é maravilhoso, e aquela coisa toda. É interessante nós pensarmos nisso. Depois, peraí, mas o Nosso Lar fica perto do umbral, então eu já não quero mais ir para o Nosso Lar. Estou a brincar. Mas o que é interessante que esses seres, nós, hoje em dia, com o evoluir, ou seja, 100, 200, 300 anos para frente, nós estamos a desenvolver a nossa consciência. Hoje, a maioria de nós estamos a ter mais consciência quando nós desencarnamos. Né? E muitas das vezes, agora nós vamos para onde os nossos afins.
Nós construímos as nossas teias de afinidades. Como é que nós construímos essas teias de afinidade? Assim como você casa, assim como você vai para um bairro, assim como você vai para uma cidade, assim como você trabalha, se você tem colegas de trabalho, você está criando a sua rede de amizades, suas redes de afinidade. Aquelas pessoas que você sintoniza com elas e aquela pessoa que você não sintoniza bem ou menos bem. Então, no fundo, a gente vai criando essa sintonia, essas redes e projetamos ela no plano espiritual. Tanto que, olha que interessante, os antigos já diziam que quando nós encarnamos, nós encontramos nossos ancestrais lá do outro lado. Significa que nossos ancestrais foram primeiro, são a preparar nossa cama para poder nos receber bem. Então, aqui é interessante olharmos por essa perspectiva também. Então, se, Edmar, eu vou para o céu ou para o inferno? Eu vou para o umbral, eu vou para o nosso lar, eu vou para a colônia de Santos, eu vou para a colônia da Redenção, eu vou para a colônia do Campo da Paz. Onde é que eu vou? É interessante nós não preocuparmos por onde é que nós vamos. É preocupar como nós estamos agora. A bitola das emoções, por exemplo, eu gosto de falar nas minhas sessões da biblioterapia, que é a escala de Alckmin, por exemplo, que é a escala das emoções, para Edmar, mas o que você tem a ver com isso? As emoções, por exemplo, quando nós estamos num sentimento de culpa, nós estamos a vibrar, olha que interessante, estamos na frequência ou vibrar em 30 MHz, por exemplo, 30 Hz. Quando nós estamos numa energia de medo, nós estamos a vibrar no 20 ou 30. Pouca coisa parecida, né, nesse processo. Por exemplo, quando nós estamos numa apatia, estamos no desespero, estamos a vibrar nos 50 Hz, por exemplo. Então, aqui é interessante nós pensarmos aqui a culpa, o medo, a tristeza, a raiva, por exemplo, estamos na vibrar nos 150, né, até 200, por exemplo, nós estamos a vibrar ali com determinados tipos de emoções ou determinado tipo de sentimentos que altera vibracional o nosso corpo físico, o nosso estado espiritual, o estado da alma, o estado psicológico, como aqui vocês quiserem dizer. Então, aqui é interessante nós pensarmos nessa perspectiva, como nós estamos, bitola, não sei se eu posso falar essa dizer, ou seja, vai dar um parâmetro, onde é que nós estamos. Ou seja, a nossa vibração, né, se nós estamos a vibrar numa frequência de 50 Hz, ou 50 MHz, ou na tristeza, na culpa, ou seja, onde que for, ou na raiva, no 150. Então, o que quer dizer? Nós estamos a vibrar ali. Aí nós pensamos assim, mas o que é culpa? O que faz? Qual é a causa de eu sentir essas vibrações? Tem muitas das vezes é o nosso estado espiritual. Nosso estado espiritual, ou seja, quando nós estamos na zona de medo, quando nós estamos na zona de culpa, quando nós estamos na zona de remorso, quando nós estamos na zona de ansiedade, faz, segundo Alckmin, a escala de Alckmin, faz-nos vibrar nesse processo. Por exemplo, basta nós olharmos quando nós estamos com raiva, como é que nosso peito está, o nosso coração está. Muitas das vezes, eu tenho mania de dizer que eu não gosto de vibrar numa situação, num processo de raiva, que eu fico cego. Então, é interessante nós pensarmos aqui que as nossas emoções, elas têm uma razão, elas podem ser despoletadas pelos nossos pensamentos. Por isso que eu digo, como nós estamos, define onde é que nós estamos. Ou seja, às vezes eu projeto, eu quero ir para um lugar, eu quero ir para outro. Então, ali, como eu estou, como eu caminho, como eu estou a fazer minha caminhada. Na forma com que eu estou a desenvolver a minha caminhada, vai definir aquilo que eu sou. E muitas das vezes aí eu faço sempre aquela perguntinha que é o pensamento. Qual é a qualidade do seu pensamento? O que você pensou hoje? Vixe, Maria, pensei em tanta coisa hoje, só até agora, nesse momento, pensei, sei lá, centenas de pensamentos. E cada pensamento que você teve agora, hoje, ela te levou para um determinado estado. Estado de alegria, estado de tristeza, estado... Estou a rir agora porque há prazer de colocar. Bora lá vibrar alto, senão estamos tramados. É interessante, mas como é que nós vibramos alto? Então, positivamente, na corrente do New Age, nos coaching, né, positivos, né, como eu disse uma vez, o coach da felicidade, vamos lá, bora. A pessoa tira foto, está tudo alegre, filma, está ali firme, que é assim que vamos ser. Depois, quando sai da filmagem, da fotografia, está a tua vibração, a tua cara de tristeza no dia a dia.
Então, o que é interessante aqui, como é que nós vibramos alto prazeres? É ter consciência de quem realmente nós somos. Ter consciência de quem realmente nós estamos. Então, antes de trabalhar nessa vibração, yupi, vamos ser felizes, vamos vibrar alto. Então, como eu estou? Ok, eu ainda não estou bem, mas o que eu preciso fazer para estar bem? A Paula Ferro reforça aqui que é muito importante, no momento que vivemos, vigiar os nossos pensamentos. Ok, Paula, você trouxe uma questão aqui muito interessante que lembra do orar. Né? Para algumas religiões é prece, para algumas outras religiões é mantra. Então, o que é interessante, como é que nós vigiamos o nosso pensamento? Podemos, ó, Pai Nosso que está no céu, santificado, santificado, e vai para o diabo, Maria, sem Jesus tem poder, e vai, ok, sim senhora. Então é interessante quando nós pensamos, o vigiar nossos pensamentos, é nós estarmos conscientes qual é a qualidade dele, o que ele manifesta em mim, o que ele produz dentro de mim, o que altera dentro de mim, o que o meu pensamento também altera isso no outro. Então, com certeza, eu tenho que me alimentar de pensamentos que me tornam cada vez mais saudável. Pensamentos que me tornam cada vez mais saudável vai provocar, vai facilitar que eu tenha ações mais saudáveis. Então, o que é interessante nós pensarmos nisso. Então, se eu tenho duas ações mais saudáveis, torna-se mais o caminho para a felicidade. Se eu tenho pensamentos saudáveis, então eu vou começar a estar sintonizando disso. As crenças nesse processo religioso, por exemplo, ajudou muito as pessoas a alcançar um patamar de vibração maior. Por exemplo, quando nós vibramos, quando nós meditamos, quando nós estamos num processo de fé, quando nós estamos num processo de vibração, eleva nosso estado de alma, eleva o nosso estado espiritual. Então, sentimos essas conexões com outras dimensões, né, com o mundo dos anjos, com o mundo do Jesus, com o mundo de Deus, com o mundo dos espíritos superiores, e faz nos sentir melhor. Então, que é muito interessante. Isso o que acontece? Eu sintonizo a minha frequência, localizo a vibração onde é que eles estão. Por exemplo, quando eu estou num culto, quando eu estou numa igreja, quando eu estou num centro espírita, quando eu estou numa comunidade, quando eu estou fazendo obras de caridade, quando eu estou fazendo algo que eu sinto que é bom para mim e é bom para os outros, eu estou a elevar a minha vibração. Eu estou melhorando a qualidade dos pensamentos. Agora, claro, quando eu estou na minha almofada, aí eu tenho que fazer aquele trabalho. Santo Agostinho fazia uma coisa muito interessante. Todo dia ao dormir, ele colocava para ele o que de bom eu fiz hoje, qual o momento, qual a oportunidade que eu perdi de fazer o bem. Então, que ele coloca sempre essa questão dessa reflexão diária. A Paula está colocando aqui, assim, era uma dessas questões que eu tinha, a importância da oração, como orar. Odair de Azevedo, que é um companheiro espiritual, um companheiro do Centro Espírita Silmana, que está em parceria conosco, cá em Portugal, ele está no Brasil, em Goiânia, ele dá um curso chamado Apometria, muito interessante, também está lá no nosso canal. A Paula diz assim, que o Odair diz que a palavra oral é importante, logo penso que devemos orar em voz alta, certo? Correto, Paulo. A nossa palavra tem poder. Quando nós dizemos alguma coisa, é como se fosse uma flecha. Se for flecha positiva, emana e atinge o outro. Se for flecha negativa, também emana e atinge o outro. Então, o que é interessante, nós fazemos o seguinte, só no pensamento, eu ainda não tenho poder de ler meu pensamento. O outro não tem poder de ler meu pensamento, muito menos de adivinhar. Mas tem poder de ouvir aquilo que eu digo. E quando ouve aquilo que eu digo, algo vibra dentro dele. E se ele estiver na minha sintonia, então algo, ele está a vibrar junto comigo. Então a palavra tem um poder fenomenal. Então, um bom dia. Chega num lugar onde estão todas as pessoas lá tristes, aquela coisa, começa sorridente, dá aquele bom dia com gargalhadas, por exemplo. Eu tenho mania de dizer que não aquele processo da yoga do riso, que é só o sorriso forçado, mas quando chega no estado do sorriso espontâneo, né, aquela palavra, aquelas gargalhadas alta, o outro que ouve e vê, sente contagiado. Então, a palavra, cuidado com aquilo que nós dizemos. Né? Tudo isso é importante com aquilo que nós falamos na questão da palavra em si. Por que eu estou a entrar todo nesse processo da palavra? Se eu estou consciente naquilo que eu digo, que as palavras transformam-me e transformam o outro, então, se eu consigo transformar a mim próprio, eu vou conseguir transformar o outro.
Não. O outro é que, se estiver na minha sintonia, vai conseguir se transformar. Aí o outro também, o outro também. Daqui a pouco nós temos um bairro transformado, temos uma cidade, daqui a pouco temos um país, uma nação. Que aí sim tudo começa pela essa intenção da transformação individual. Então, quando eu faço esse processo, que é isso que antes do Luiz chegar no próximo, ele está preparado para ele fazer o regresso dele para a casa dele, fazer essa visita, primeiro começa a trabalhar o equilíbrio emocional dele, o equilíbrio, o pensamento dele, para que ele então tenha consciência onde é que ele está e para onde que ele está indo. Então, mas não sei o que eu posso falar ainda de cidades, colônias espirituais, que eu fiz aqui alguns apontamentos. Não é? O mais importante, como é que nós construímos essas cidades? Como é que nós construímos as amizades? Como é que nós construímos aquilo que nós desejamos? É pela lei da afinidade. Lembrei de mais alguma coisa aqui, Paula, que quando você falou da oração, eu gosto de citar muito, quando falamos de oração, já desde os tempos antigos, se fala das orações, né, o próprio Pai Nosso, né, ditado por Jesus, é aquela palavra viva constantemente. Ao longo do século, até 1188, 1211, se não me engano, quando Francisco de Assis esteve na Terra, eu fiquei admirado e foi lendo as obras dele, o trabalho que ele deixou aqui na Terra, que eu consegui refletir sobre qual é o verdadeiro processo de uma oração. A palavra é importante, tem poder, o pensamento é importante, a ação é importante. Então, quando você usa esses três processos na ação, o próprio Francisco de Assis usava a ação, esses dois poderes, a palavra e a oração. Essa palavra e o pensamento. Que o pensamento dele irradiava amor, o pensamento dele irradiava fé, o pensamento dele irradiava esperança. Então, ele quando renunciou à vida que ele tinha para dedicar ao próximo, por exemplo, ele conversava com as pedras, ele conversava com as plantas, ele conversava com os animais, ele conversava com as pessoas. Então, Francisco de Assis, eu ia chamar Francisco Cândido de Assis. Então, ele orava 24 horas por dia. Então, o pensamento dele, a voz dele irradiava 24 horas por dia. Então, para tudo que ele olhava, ele irradiava amor, ele irradiava oração. Agora que é interessante, por que ele irradiava oração? Porque era a forma com que ele orava. No século passado, nós fomos como comunicar com Deus, como orar. Fomos ensinados assim, orar X horas, de manhã, de madrugada, fazer jejum e aquela coisa toda. Isso tudo ensinou-nos para nós evoluirmos, se edificar nossos conhecimentos, então colocar em prática. Francisco de Assis colocou em prática que ele orava 24 horas por dia. Cada olhar dele curava. Por exemplo, Bezerra de Menezes, que viveu no Brasil, ele quando andava para fora, quando ele andava na rua, ele era conhecido o médico dos pobres, né? Ele dava o anel do casamento dele, deu o anel do casamento dele, porque quando ele passava para a rua, via que a pessoa estava passando por dificuldade, ele levava dinheiro, doava. Chegou um dia que ele andou pela madrugada fora, saindo do trabalho dele, ele andou para a rua fora, encontrou uma pessoa e pôs a mão nos bolsos, olhou, não tinha nada para doar. Ele foi e deu um abraço. E segundo os relatos que nós temos, essa pessoa que recebeu um abraço sentiu curada. Então, aqui é interessante nisso. Então, quando nós temos consciência daquilo que nós estamos a fazer, daquilo que nós estamos a emitir, nós estamos a vibrar em todas as dimensões ao mesmo tempo. Depende do tamanho da vela, ou seja, da luz da vela que nós emitimos. A luz emocional, a luz psicológica e a luz espiritual. A luz física está aqui, todos nós já emitimos. Gordos, magros, azul, preto, branco, azul, amarelo, enfim. Mas agora, essa luz que nós temos dentro de nós, psicológica, emocional e espiritual, precisamos de equilibrá-la, potenciá-la para viver em todas as dimensões, ou aquelas dimensões que nós necessitamos de evoluir. Eu acho que já foi aqui 1 hora já de conversa, depois dos nossos atrasos de hoje.
Espero que eu fiquei sem minha companheira aqui, que é a Paula Ferro, né, para nós trocar. Eu acho mais giro quando alguém está a falar comigo, que aí a gente troca conversa, como foi a primeira live, né? Mas agradeço aqui vocês terem ouvido blá 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 blá, porque eu não estou muito habituado a falar e olhar para as câmeras. Se vocês tiverem aqui alguma